Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Espiritualidade no Dia a Dia. Lili, Clive, sempre um prazer ter vocês aqui. Hoje nós vamos falar sobre as 4 emoções que drenam a nossa energia. Obrigada, prazer é meu. Obrigado pelo convite. Bom, quer começar, Lili? Posso começar? Bom, primeiro o que é emoção, né, gente? A emoção está aliada a um sentimento, a uma sensação, a algo que a gente traz que, por vezes, a gente, se não tiver o controle, se não tiver o conhecimento, a consciência, ela acaba realmente indo por um caminho onde você vai se sentir drenado, você vai se sentir sugado. Então, a emoção, ela é gerada muito mais pelo nosso campo emocional, como o próprio nome diz. E se a gente não tem essa emoção muito bem educada dentro da gente, a gente acaba realmente seguindo um caminho onde a gente vai começar a sentir as consequências de uma forma muito negativa. E aqui eu digo negativa no sentido de você não conseguir os resultados que você almeja para a sua vida de uma forma leve, saudável e segura, né? Então, o primeiro movimento aí é você entender que as nossas emoções podem ser educadas, né? Assim como a gente tem a nossa educação tradicional na escola, assim como a gente tem essa nossa inteligência cognitiva, a gente tem a nossa inteligência emocional, a gente tem a nossa inteligência espiritual. Então, a partir de todas essas inteligências, é bacana a gente entender que todas essas inteligências podem ser muito bem educadas, né? Então, como é que eu posso educar a minha emoção? Primeiro movimento, sabendo o que eu sinto, qual o gatilho que dispara as minhas emoções, sejam elas positivas ou não. E as emoções que drenam a nossa energia são muitas, mas aqui a gente selecionou 4 para falar para vocês hoje. Então, a primeira emoção que drena é o ódio, né? Então, a gente tem aquele ódio, aquela raiva, que se usada de uma forma impulsiva, né, sem trazer essa raiva, esse ódio para a consciência, a gente vai acabar permitindo que esse ódio drene a nossa energia. Vale dizer aqui, eu acho que já vou abrir esse parênteses só para a gente colocar aqui, que a raiva transformada em força, ela é um poderoso recurso para você executar as coisas. Mas aí, quando eu falo isso, é necessário conhecer esse movimento de transformar a raiva em força. Então, é segurar o impulso e trazer para o racional. Então, assim, às vezes, assim, eu respiro, tenho consciência que eu estou com raiva. Eu respiro, trago isso para minha consciência e transformo isso em força. E a partir do momento que eu transformo essa raiva em força, eu não vou mais permitir que essa raiva drene a minha energia, muito pelo contrário, eu vou usar isso a meu favor. E aí eu posso potencializar essa força naquilo que eu preciso executar. Então, esse seria um dos movimentos que a gente já pode trazer para a consciência. Então, assim, ela drena? Drena. Posso transformar? Posso. A culpa também, né? Eu acho que é bacana a gente falar aqui da culpa, porque a culpa realmente ela acaba não permitindo com que a gente siga adiante, né? A gente acaba ficando paralisado na culpa. Depois a gente vai esmiuçando mais, né, gente? Eu vou só citar aqui a que a gente selecionou, o medo, que também faz com que a gente paralise, e a mágoa, né? Porque se a gente fica vibrando na mágoa, a gente vai ficar ressentido. E quando a gente fica ressentido, o próprio nome já diz, eu vou ficar sentindo a mesma coisa várias vezes, e isso vai ficar somatizando, até que pode vir a transformar uma doença. Então, acho que essas 4 emoções, elas podem ser muito bem analisadas com consciência e transformadas. Aí vem o segundo passo. Querem falar alguma coisa, Sir, Clive? Que acho que a gente vive numa sociedade onde a questão da culpa e do medo estão impregnadas, né? Porque nada contra as igrejas, gente. Acho que é bem importante deixar isso bem claro. Eu não tenho nada contra as igrejas, mas infelizmente muitas igrejas, né, o cristianismo de uma forma geral prega muito a questão do pecado.
Então, se você peca, você é culpado. E daí, se você é culpado, isso vai te gerar um medo com relação às coisas que você faz. E quando você fica na culpa, no medo, e também no ódio e na mágoa, como a Liliane falou, você entra num estágio, né, num patamar de energia muito baixo. Então, a mídia, de uma forma geral, ela coloca as pessoas em situações onde o medo fica incutido. Então, infelizmente, se você ligar a televisão ou pegar um jornal, ele sai sangue, porque só ficam mostrando coisas horríveis, coisas que vão te pôr medo, porque é assalto, porque é morte, porque é só coisa, só tragédia. Então, a pessoa já fica no estado alterado. E a questão é como isso reverbera no corpo, não só no nível energético, mas no nível celular mesmo. Porque bioquimicamente o cérebro, através dos neurônios, eles entram lá num colapso que causa no físico sensações que paralisam. E daí entram aí as crises de ansiedade, crise de pânico, as pessoas ficam literalmente sem ação, estáticas, emocionalmente em desequilíbrio, em função principalmente do medo e da culpa. Porque depois elas se sentem culpadas porque elas sentiram aquele medo, aquela situação toda. Então, acho que é bem importante dizer que é preciso a gente sair desse... estamos todos, né, numa piscina muito grande, incutidas de medo e culpa. Temos que sair dessa piscina para nos limparmos e olhar para a realidade verdadeira lá fora, porque essa realidade que a mídia mostra não é bem a realidade que existe. Existe algo muito maior. Mas a forma das igrejas de uma maneira geral, e da sociedade, enquanto a mídia e o governo, etc. e tal, controlarem as pessoas é através do medo e da culpa. Essa é a minha opinião particular, né? Vamos deixar isso claro. Né? Pode falar, Caio. Não, eu concordo 100% com o que vocês acabaram de colocar, assim, eu acho a mídia, assim, realmente, recentemente, quer dizer, não recentemente não, mas eles tentam induzir as pessoas para uma opinião, para uma lógica que eles estão trabalhando, né? Por outros motivos, né? Não vale a pena a gente entrar aqui agora nesse assunto, mas eu acho que é bom o pessoal que está assistindo a gente aí tomar um pouco de cuidado com isso, né? Não deixar ser influenciado tão forte por esses veículos, né? De informação que às vezes eles estão te tendenciando a uma informação e baixando o seu padrão. E, de novo, a gente está falando de água, de não sei o quê, lembrou o Emoto, né? A gente já falou aqui algumas vezes nele, que é um cientista japonês que fez um estudo sobre a reação que a molécula da água tem a energias que você coloca, tá? Então, ele colocou uma música de heavy metal e colocou uma música clássica. E se você olhar os cristais que saíram dessa mesma água, é impressionante você ver isso, né? E isso afeta o nosso corpo, que 70% é de água. Então, isso mostra exatamente como é que reflete se você está vibrando numa notícia ruim ou numa notícia boa, né? Ou se você está com pensamentos positivos ou negativos. Então, eu acho que esse reflexo que tem, e depois isso pode gerar uma doença, alguma coisa assim, então é importante a gente entender que a gente não pode ficar numa vibração dessa, com pensamentos negativos, com coisa que a gente vai se afundar e vai gerar algo pior lá na frente, né? Então é importante, depois no final aí, se a gente puder, vocês puderem fazer alguma técnica para a gente dar essa aliviada ou mostrar para o nosso espectador aí o que ele poderia estar fazendo, né? Os caminhos que ele tem para sair de uma situação dessa, né? Aqui uma das técnicas é exatamente essa consciência, né? De você começar a se educar emocionalmente, ter consciência que dá para fazer isso. Então, transformar essa raiva em força para servir de uma forma positiva para você. A outra que eu acho que é bacana aqui também, que cabe falar, é transformar a culpa em responsabilidade. Então, não existe culpado, existe responsável.
A partir do momento que eu sei que eu sou responsável pela minha vida, pelos meus pensamentos, pelas minhas palavras, pelos meus sentimentos, pelas minhas ações, eu vou entrar naquele velho esquema de orai e vigiai, né? E isso cabe a cada um de nós. Então, aqui a gente pode estar dando uns toques, que o Caio falou, a Sandra falou, ó, cuidado com o que vocês estão assistindo, cuidado com o que vocês estão acessando, cuidado com o que vocês estão deixando isso entrar dentro de vocês através da mídia, ou mesmo de algumas crenças religiosas, enfim. Então, cabe a você ter a responsabilidade de selecionar aquilo que você vai ver, ouvir, pensar, sentir, falar e agir. Então, é aquela velha história que a gente fala sempre, é o autoconhecimento. Então, começa a ser responsável pela sua vida, começa a ser responsável pelas suas atitudes, começa a ser responsável por aquilo que você está fazendo ao seu redor. A gente sabe que tem aqui, se a gente abrir, como eles falaram no jornal, 80% é notícia pesada e 20% põe lá no final uma noticinha boa, né? Então, você percebe que a balança já está totalmente em desequilíbrio. E a gente sabe que no mundo não acontece só 20% de coisas boas. Acontece muito mais, porque tem muita pessoa boa no mundo. Se a gente parar para pensar, tem muita gente que ajuda muita gente. Tem muita gente que pensa realmente em fazer o bem. Só que a mídia fica fazendo esse contraponto aqui. Não, vamos levar tragédia, vamos levar o medo, vamos levar a manipulação, não sai de casa, não faz isso, não faz aquilo. Quando você vê, você não está nem indo na esquina. Então é fazer esse movimento de olhar e falar assim, peraí, tem gente boa no mundo. Tem coisas boas no mundo. Então, eu vou poder selecionar o que eu realmente quero ouvir, quero fazer, quero sentir. Só que isso é treino, porque a nossa mente está acostumada a ficar na dor, na culpa, na raiva, no medo. Só que aí a gente vai ter que começar a fazer novos caminhos. E esses novos caminhos é como se nós fôssemos abrir uma nova trilha no nosso mental. Então, imagina que sua mente é um terreno. Nesse terreno aí nasceu um mato medonho. Você aprendeu, alguém foi lá e fez uma trilha. Você passou por aquela trilha porque alguém já fez essa trilha. Então, a trilha já está feita, eu vou lá, porque está assim o caminho. Aí eu vou lá, só que você não sabe onde vai levar essa trilha, mas você está indo, porque alguém já passou por lá e chegou em algum lugar. Só que a gente pode fazer novas trilhas. Você não sabe se essa trilha vai te levar para o medo, para o ódio, porque é o que está acontecendo. A gente está trilhando caminhos que estão levando a gente para esses abismos, né? Só que eu não quero mais ir para o abismo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma nova trilha, eu vou fazer um novo caminho. Só que isso vai exigir o quê? Força de vontade, determinação, dedicação. Porque imagina você pegar, vamos lá, eu tô literalmente abrindo uma trilha no meio do mato. Vou pegar minha foice, minha coisinha que faz assim, que corta, e eu vou lá, cortando. Isso demanda força, gente. Isso demanda boa vontade, sabe? Você vai estar debaixo de um sol lá, abrindo a sua trilha. Mas é você que tem que fazer, não é o outro. Alguém pode aparecer para te ajudar, mas essa trilha é você que vai fazer. É você que vai fazer com que esses novos caminhos possam ressoar no seu mental, que são as novas sinapses. Então, o que acontece? Você tem capacidade para isso? Tem. Você tem determinação? Tem. Tem boa vontade? Tem. Mas às vezes eu estou tão preso lá atrás que eu estou sempre indo até a metade do caminho e depois eu volto. De novo, fez esse movimento, sentiu que, tô cansado, não quero, nem vou chegar a lugar nenhum, respira, faz um exercício de concentração, volta para o seu eixo, volta para o seu centro e continua, mas não regride. É como uma ponte, eu sempre falo isso, né? A gente tem aqui um caminho, a gente tem um outro lado aqui. Para a gente chegar para o outro lado, às vezes tem um abismo, mas desse abismo tem uma ponte, e você precisa passar por essa ponte. E às vezes a gente vai chegar no meio da ponte e fala, nossa, eu estou muito cansado, não tenho força. Qual o caminho? Ou eu volto, a solução. Ou eu volto, ou eu continuo. Muita gente pretende voltar. Mas se você continuar, você percebe que a distância é a mesma? Você está no meio. Então, a energia que você vai gastar é a mesma. Então, é mais fácil você continuar do que você voltar. Porque se você volta para esse lugar onde você mesmo não se sentia acolhido, você não se sentia como seu, não sente que é a tua verdade, vai chegar uma hora que você fala, não quero ficar aqui. Porque a gente não cabe mais. É que nem você ter um corpo de adulto e querer colocar numa roupa de criança. Não cabe. Tem coisas que não cabem mais pra gente. E a gente precisa dessa consciência. Então, é regredir. E ninguém regride. A gente estaciona, mas não regride.
Então, é assim, eu vou ficar estacionado ou eu vou continuar? É mais fácil a gente continuar, porque a energia que você vai gastar é a mesma. Né? Como Henry Ford falava, né? Se você pensa que pode ou não pode, você está certo, porque você vai estar usando a mesma energia. As duas faces são verdade. Então é isso, você pode, só que você vai ter que ter essa consciência de assumir essa responsabilidade e outra coisa, bancar a responsabilidade, porque a gente tem um preço para bancar. Não é fácil assim, peraí que eu vou ser assim, vou fazer assim, e eu vou ter, e minha vida vai ser florida. Não, você vai ter que bancar isso, porque você vai ter que lidar com pessoas do passado que falam assim, nossa, mas você está mudado, você é isso, você é aquilo. Você vai ter que bancar, de repente, que você não vai mais pertencer a esse tipo de amizade. Você vai ter que bancar que você não vai mais frequentar os mesmos lugares. Você vai ter que bancar que você é um ser que realmente está buscando novos caminhos e às vezes você vai ficar sozinho nessa busca. E vai ser dolorido, mas necessariamente não vai ser para sempre. Então, é um momento, e dentro desse momento você vai falar, peraí, eu dou conta disso? Dou, eu sou um adulto? Dou, eu vou bancar? Vou. E aí é pegar essa responsabilidade e fazer assim, eu dou conta. E não desistir. Então, quando você faz esse movimento de transformar a culpa em responsabilidade, fica muito mais leve para você e para o outro. Porque você também para de acusar o outro. Porque às vezes a gente fica lá apontando o dedo para o outro, que é mais fácil, né? Mais fácil achar um culpado do que você pegar a sua parte na sua responsabilidade. Né? Então, aqui, assim, peraí, não tem culpado. Se sou eu que construo a minha vida, a responsabilidade cabe a mim. E essa mudança de chave, às vezes, ela é difícil de fazer, por quê? Porque a gente não vai apontar mais o dedinho para ninguém. E não apontando o dedinho para ninguém, a gente vai ter que arcar com as consequências da nossa responsabilidade. E às vezes as pessoas não querem arcar com essa consequência, né? Então fica difícil, mas ao mesmo tempo é tão libertador quando a gente faz isso, porque a gente começa a se olhar realmente como uma pessoa forte, né? E essa força, mais uma vez, como eu falei no começo, ela vem como uma ferramenta, um recurso para eu seguir adiante. Né? Então acho que a responsabilidade ela é fundamental, mas para isso é necessário que todos nós possamos nos comportar como adultos e não mais como crianças. Porque quando a gente busca, a gente tem essa realidade dentro da culpa, é a criança que está dizendo, não é o adulto. Né? Então, acho que cabe esse olhar, mas sempre com muita amorosidade, sabe? Sempre com muita paciência, com muito respeito com você e com o outro também. E entender que você vai escorregar, mas necessariamente você não precisa ficar nesse patamar mais. É aquela velha história. Eu posso seguir a metade da ponte que falta para eu chegar do outro lado onde eu quero. Mas isso exige dedicação, conhecimento e etc. Né? Quer falar alguma coisa, Sandra? Você falou aí da questão da culpa, né? Vamos falar um pouquinho das outras emoções, né? Com relação à mágoa também, porque as pessoas ficam remoendo essas más águas internas, né? E daí não sabem por que elas ficam doentes, principalmente com câncer, porque é tanta... sabe a vaca que fica ruminando, né? Aquele monte de coisa, não engole nunca aquele negócio. As pessoas também ficam nessa dor da mágoa, de remoer, e não dá para a gente mudar o que já passou. Nós já falamos disso aqui muitas vezes, né? Então, às vezes, fica até meio repetitivo, mas não tem outra maneira de explicar. O que passou já passou. A gente só pode olhar para as coisas que aconteceram e dizer, foi assim, mas o que eu posso fazer agora com isso que me aconteceu? O que eu posso fazer agora com isso que eu vivi? O que eu posso fazer agora com essa situação que serviu aqui de degrau, de aperfeiçoamento para o meu processo evolutivo? Então, é sair dessa postura da vítima, da culpa, porque os culpados, as pessoas que gostam de culpar os outros, eles ficam no papelzinho de vítima, sim. E daí é sair desse papel da vítima e olhar para a vida, olhar para os acontecimentos e tomar, né, pegar a vida nas mãos e falar assim, o que eu vou fazer aqui de diferente para poder lidar com essa situação? Porque está nas minhas mãos. Da mesma forma que as suas questões estão nas suas mãos, e aqui cada um vai ter, né, cada um de nós tem
as suas próprias experiências, as suas próprias vivências, os seus próprios aprendizados, as próprias lições que a vida traz. E cada um vai ter que lidar com as ferramentas que trouxe para essa vida. Então, vamos usar dessas habilidades para nós trabalharmos essas questões, essas mágoas que ficaram, e desapegar disso, limpar isso antes que a doença se instale. Porque se você ficar remoendo as mágoas do passado, sem trabalhar, e aqui não é o perdão, né, Lili? Acho que é importante a gente falar assim, não é o perdão, né, mas é a conscientização e entender que tudo foi como foi, que tudo é como é, e como eu vou lidar com isso que foi e com isso que é. Né? Trabalhando a consciência. Na hora que eu me conscientizo, eu posso me livrar, me liberar e dizer, olha, foi assim, eu sinto muito, porque não tinha outra alternativa, não dá para a gente voltar lá atrás e fazer diferente. Então, é olhar para as coisas que aconteceram com um olhar mais amplo. Eu sempre digo, né, nos meus conteúdos que é sair desse patamar aqui do térreo e vai lá no 20º andar e olha a situação com mais amplitude, para que você possa compreender que cada um só dá aquilo que tem. Então, se você está remoendo aí alguma situação de mágoa do seu passado, com alguma pessoa, com algumas pessoas, com circunstâncias, vamos mudar essa situação para que isso não reverbere em você de uma forma através de uma doença. Porque vai reverberar se você não olhar e não curar essa dor, essa ferida que você tem através dessas más águas que circulam no seu corpo. Aqui, se puder, eu vou tentar compartilhar aqui, só rapidinho, eu peguei aqui as imagens do Emoto, Masaru Emoto, depois que quem quiser vai adiante, mas só para a pessoa entender que a mesma água, dependendo do sentimento, do que está ali colocado nela, como é que ficam esses cristais da própria água. Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar, só para o pessoal dar uma olhada aqui. Eu posso colocar aqui, o Clive. Tá. Vou tentar colocar enquanto você vai falando. Não, era só para tentar mostrar, aqui não sei se a minha internet tela... compartilha a imagem. Isso. Eu não sei se a gente consegue aqui, vamos ver. Mas depois... Você coloca no apresentar? Eu estou tentando aqui, mas eu acho que eu estou com uma dificuldade aqui, mas não tem problema. Depois, se você puder, você coloca dentro do... Eu deixo o link na descrição do vídeo, né? Isso, exatamente, ótimo. E aí, se quiser colocar essa imagem, aí era... Você ficou mudo, Clive. Travou. Acho que travou, né? Uhum. Mas para completar isso que vocês estavam falando sobre a mágoa, realmente, né? Mas por que eu tenho ressentimento? Porque eu também tenho expectativa em relação ao outro, né? Então, quando eu tenho uma expectativa em relação ao outro, o que vai acontecer? Eu vou estar sempre esperando algo do outro, e às vezes aquilo que a gente já falou, às vezes o outro não pode me dar aquilo que eu estou esperando, porque ele não tem. Né? E aí eu fico magoada, ressentida, mas na realidade o outro não tem. Eu acho que cabe aqui a gente faz e cair. Vamos continuar? O Clive Vamos continuar? Clive caiu. Mas ele deve voltar aqui, né? Então vamos só continuar. Mas de qualquer forma, então, acho que é importante dizer, né, Lili, que toda emoção vai ter lado luz e lado sombra. Então, para cada uma dessas emoções que drenam a nossa energia, a gente também vai ter o contraponto delas, né? Então, assim, não existe medo sem coragem, né? Não existe culpa sem responsabilidade, não existe a mágoa sem essa questão do perdão ou da... mas não é perdão, acho que é a palavra, mas é do apaziguamento aqui, né, da dor. Voltou, né, Clive? Voltei, desculpa. E não existe a raiva sem a ação. Então, para todas essas emoções, sempre vai ter esse outro lado, o lado luz e o lado sombra. Porque não existe sem o outro. A vida é uma polaridade. Então, não existe só a raiva, não existe só o ódio, não existe só o medo, não existe só a culpa, não existe só a mágoa. Não, eles estão ali, é que eles estão mais latentes. Mas atrás deles existe o contraponto.
Eu acho que é bem interessante a gente também pensar nisso. Da mesma maneira que você tem toda essa força aí de ódio dentro de você, você também tem a mesma força, da mesma intensidade de amor dentro de você. Uhum. Então, assim, tem um medo gigantesco dentro de mim. Você tem uma coragem fenomenal dentro de você. Porque um não vai existir sem o outro. Eu acho que isso é bem importante deixar claro também. Quer complementar, Clive? Eu vou tentar ainda colocar as imagens aqui para as pessoas verem, tá? Enquanto a gente vai falando, eu vou tentando fazer esse movimento. Não, tá bom. Não, eu acho que isso que vocês colocaram é perfeito, né? E o negócio de perdoar também, dessa coisa da pessoa se sentir mal, na realidade, uma visão do perdão é que, na realidade, às vezes a pessoa errou, né? O cara foi roubado. Ele fica super nervoso, com raiva, etc. Mas o ladrão foi o outro, não foi ele. Então, esse sentimento, eu acho que a pessoa ela tem que entender que, às vezes, se o outro errou, é um problema dele. Você não pode carregar esse problema, ou o que ocorreu, para dentro de você. Né? Então, se você tiver essa ciência de que, não, peraí, o problema é dele, eu não vou carregar essa situação, facilita um pouco para você, às vezes, perdoar e entender que o outro não tem um padrão do que você tem, do que você acha que é o correto, e deixar isso com ele, né, para não trazer toda essa energia, essa raiva, etc, tal, para dentro de você. Uhum. É verdade. E aqui, quanto ao medo, quando você já estava falando do medo, né, que a gente tem a coragem, mas cabe aqui dizer também que o medo, ele faz parte da gente. Ele veio antigamente, imagina lá atrás, naquele centro da caverna, né? Então, o medo, a gente já tem isso muito forte. Ele vem como um instinto de sobrevivência, ele vem como um instinto de defesa, né? Então, o medo vem exatamente para isso. Só que a gente tem que tomar cuidado com o medo, porque, assim, enquanto é como se fosse um semáforo, né? Então o medo tá lá, o verde, o amarelo e o vermelho. Enquanto tá no amarelo, ok. Porque é aquela coisa assim, não, peraí, eu tenho que olhar para os dois lados, para atravessar a rua, sabe? São coisas do dia a dia. Então, vem para você agir dentro de uma sobrevivência. Agora, quando entra no vermelho, ele te paralisa. E aí que a gente tem que tomar cuidado com o medo, né? Então, é dosar as emoções, aquela velha história, né? De trazer o equilíbrio, o centramento e olhar mesmo para isso, né? Saber que você tem outro lado da moeda e esse outro lado da moeda está em você, você já nasceu com isso. Então, toma sempre essa reflexão para você. Começa a pensar, se eu tenho isso, eu também tenho aquilo. E use com muito equilíbrio, use com muita sabedoria, com muito amor. Eu acho que o fundamental aqui é você se amar, se respeitar e saber que as coisas estão aqui para a gente aprender e não para punir. Né? Quando eu começo a ter essa consciência de aprendizado, eu saio da punição e eu realmente começo a experimentar a vida com mais leveza, com mais sabedoria e com mais segurança. E é isso? Quer complicação? Tá ok? Não, acho que está ótimo. Eu só me dá um segundo que eu vou conseguir, acho que, compartilhar a imagem aqui do Masayomoto para a gente poder mostrar e é bem efetivamente isso, né? Esse experimento que ele fez, que é fantástico. Deixa eu só... A gente está com um pouquinho de problema aqui na transmissão, né? Tá falhando. Tá falhando, mas acho que tá, mas deu para entender, né, gente? Só para a gente, enquanto a Sandra tenta compartilhar a imagem, vamos usar então tudo isso a nosso favor, né? Vamos pegar essa raiva, transformar em força, o medo, usar de forma equilibrada, a mágoa, entender que a gente carrega isso se a gente permitir que isso cresça dentro de nós em forma de ressentimento, e o medo e a culpa trazer em forma de responsabilidade. Eu acho que são essas pequenas modificações que a gente pode fazer com a gente que vão alterar muito a nossa vida de uma forma muito positiva. Conseguiu, Sam? Consegui.
Já vai entrar, tá? Peraí. Tá. Tá carregando a imagem aqui, já vai entrar. Tá processando. Hoje a internet tá... Aí entrou. Vamos lá. Aqui, ó, entrou, tá? Foi dessa forma que eu consegui trazer. De qualquer maneira, esses cristais que são mais bonitos, não tem como, são aqueles que estão relacionados a sentimentos mais elevados. Então, tem o amor, tem o obrigado, tem vários sentimentos aí que são mais positivos, a gente pode colocar assim, porque é exatamente assim que o Masaru coloca, né? Sentimentos mais positivos. E aqueles que estão distorcidos, que não estão bem claros, são sentimentos, emoções de palavras negativas. Então percebam que esse experimento dele é fantástico. Né? Para quem não conhece a história do Masaru Emoto, vale a pena, lá no YouTube tem várias coisas interessantes, né, a respeito dele. Esse experimento que ele fez foi com lâminas, né? Ele energizava a água, falava palavras para a água, depois ele congelava e cortava essas lâminas e tirava as fotografias. Ele despoluiu um rio lá no Japão somente com palavras positivas e de vibração. Ele veio ao Brasil já, se não me engano, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, né, para trazer essa técnica para despoluição do rio Tietê em São Paulo. Mas, infelizmente, isso não foi levado a sério como deveria, e o experimento acabou não sendo... não deram continuidade, né, com essa intenção. Quer falar alguma coisa mais, Clive, Lili? Não, eu acho que a gente pode perceber que essas imagens falam por si, né? E tem muito mais coisa lá no YouTube, é só dar uma olhadinha, né, do quanto isso influencia. A vibração é tudo, né? Uhum. Lembrando que 70% é água. E aí você precisa ver que cristal que você quer que esteja dentro de você. Exatamente. Pois é, né? Então é isso, gente. Eu acho que cabe essa reflexão, cabe esse olhar, cabe levar essas imagens para dentro de você e começar a fazer essa mudança interior. Né? E colaborar, não só com você, mas também com o planeta, com as pessoas que estão ao seu redor. A partir do momento que você se cura, automaticamente você cura as pessoas que estão ao seu redor. E isso não é porque você vai querer curá-las, simplesmente seu comportamento modifica o comportamento do outro. Então não tem como. Se você muda, as pessoas mudam. Se você muda, o ambiente muda. Então cabe você começar esse passo. Então eu espero que a gente tenha contribuído com você nesse movimento aí de mudança, para que você possa realmente começar a acolher o melhor que você tem dentro de você e não o pior. Porque é aquela velha história, né? Eu tenho os dois lobos dentro de mim. Qual lobo eu vou alimentar? Então, eu espero que vocês possam começar a alimentar aquele lobo que realmente acrescente algo bom para a sua vida. Então, é isso. Eu acho que vale a pena dizer assim que não adianta excluir aquele sentimento, né? Exclusão não vai funcionar, tá, gente? Já falamos aqui diversas vezes, eu vou repetir. Não adianta fazer de conta, não quero sentir medo, não quero sentir raiva, não quero sentir mágoa, não quero sentir culpa. Agir dessa maneira só vai piorar as coisas, porque cada vez que você faz esse movimento de não quero olhar, o negócio vai ficando cada vez mais gigante e vai chegar uma hora que ele explode. Então, não é excluindo que você vai resolver, muito pelo contrário. Então, é trazendo para perto, é olhando e dizendo assim, olha, eu estou vendo você, mas atrás de você eu também vejo o seu outro lado, que é trazer aquele lado força, aquele lado luz que eu falei anteriormente. Então, é assim que a gente resolve essas questões. Né? Dizendo, olha, medo, estou te vendo. Estou te vendo e vou te dar um lugar, mas eu também vejo que junto com você vem a coragem. Você me trouxe até aqui, mas agora eu sigo com a coragem. E você pode fazer isso com todos os outros sentimentos que nós falamos aqui hoje também. Essas emoções na realidade. Né? Perfeito. Muito bom. Então é isso, gente. Nos vemos na semana que vem. Obrigada, Clive. Obrigada, Lili. E um beijo aí, ó, no coração de cada um. Até a semana que vem. Obrigado a todos. Até. Obrigado pelo convite. Até.